vocês, pessoal do oitavo ano? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os jogos pré-desportivos e o universo lúdico. Vamos lá? Gosto muito desse assunto. Mas antes da gente realmente ir de cabeça para esse assunto, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês. O que para vocês é um jogo lúdico? Aliás, o que para vocês é um jogo pré-desportivo? De que maneira os jogos lúdicos e pré-desportivos podem ser realizados na aula de educação física? São questões aí que a gente pode pensar e ir desenrolando enquanto a gente conversa. A palavra lúdico, ou lúdica, vem do ludus, que remete necessariamente aí no seu significado aos jogos, à diversão. Quando nós associamos essas palavras ao ambiente escolar, trazemos isso para a escola, lúdico está completamente ligado aí à aprendizagem que acontece enquanto nós jogamos, enquanto nós brincamos. Então não é o brincar por brincar apenas, certo? Os jogos lúdicos estão diretamente associados ao processo de aprendizagem que está relacionado aí ao jogo. Nós aprendemos jogando e se divertindo ao mesmo tempo. Por isso, é uma aprendizagem muito mais significativa. Quando você se diverte e aprende, evidente que demora mais tempo para você aí se esquecer daquilo que aprendeu. É claro, né? Então, nos universos dos jogos lúdicos, nós podemos falar dos jogos de mesa, dos jogos de tabuleiro e também, é claro, dos jogos pré-desportivos. Como o nome propõe, jogos pré-desportivos, tudo aquilo que é pré significa anterior ou aquilo que vem antes. Portanto, os jogos pré-desportivos são aqueles que, antes de efetivamente se colocarem na prática esportiva, são vivenciados de maneira aí a contemplar alguns fundamentos daquele esporte, só que num outro ambiente de regras e dinâmica de jogo. Os jogos pré-desportivos, em geral, têm algumas características. Vamos observar alguma delas? Bom, pessoal, então, em geral, os jogos pré-desportivos apresentam algumas características, como, por exemplo, a utilização de uma bola ou objeto similar, a definição de um espaço de jogo, presença de parceiros com os quais se joga, presença de adversários também a existência de objetivos, alvos a acertar, metas a atacar e a defender, ou pontos a conquistar, etc. Bem como a obediência a um conjunto de regras específicas. Nos jogos pré-desportivos, como nós dissemos, eles não são efetivamente um esporte. Mas não é porque eles não são um esporte que eles não têm de regras ou sistemas próprios, E existem alguns elementos que interferem na dinâmica desses jogos. Esses elementos são, por exemplo, a estratégia e a tática. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os conceitos de estratégia e tática? Vamos então falar um pouquinho sobre os conceitos de estratégia e tática. Estratégia, em geral, se refere, é entendida como o planejamento das ações a serem realizadas para atingir objetivos específicos. Claro que a estratégia pode, ser modificada dentro do ambiente que foi estabelecida durante o jogo, se precisamos atacar ou defender. Agora, a tática pode ser compreendida como um conjunto de procedimentos a serem executados para que os objetivos estabelecidos na estratégia sejam atingidos. A diferença entre ambos pode ser sintetizada assim: a estratégia é uma ferramenta de planejamento e a tática é a execução, ou seja, como fazer. É isso, pessoal. Os jogos pré-desportivos, por mais que eles sejam jogos com regras e definições próprias aí da dinâmica do jogo, os jogos pré-desportivos, eles necessitam da flexibilização das regras, quero dizer, até para que se mantenha o caráter lúdico, ou seja, se eu estou aprendendo uma habilidade, certo? E não estou me divertindo porque determinada regra impede que eu execute aquela habilidade que eu ainda estou aprendendo, eu passo a ter um desinteresse.
E aí o caráter lúdico foi por água abaixo. Dessa maneira, as regras dos jogos pré-desportivos devem ser adaptáveis, é claro, à realidade do indivíduo e do grupo, para que eles realmente funcionem, né, como ponte no processo aí de aprendizagem dos grandes jogos, dos jogos esportivos, né, efetivamente dos esportes, com regras fixas. É claro que eu imagino que vocês já devam ter identificado essa relação com os jogos pré-desportivos e esportes quando nós citamos, por exemplo, o handball e a relação de seus jogos pré-desportivos vinculados aí à dinâmica de um jogo que nós conhecemos como queimada. E aí nós sabemos, né, que para queimada existem diferentes tipos de nomes, diferentes tipos de regras e disposições dinâmicas do jogo, certo?